Como fazer a regulagem da sua pistola SATA. Os conceitos que eu vou apresentar aqui para você, muita coisa você também poderá utilizar para outras marcas, ok? Porém, a SATA tem algumas peculiaridades, algumas características que as outras pistolas não têm. Então isso a gente vai estar considerando também neste vídeo, beleza? Então quando se fala em regulagem de pistola, uma das coisas que a gente tem que ter em mente é que não existe uma regulagem padrão. Então tem muita gente que prega uma regulagem padrão, né? Aplica essa regulagem em qualquer tipo de pistola. Por exemplo, 2,5 voltas da agulha, 29 libras de pressão, leque todo aberto. Então esse é um tipo de regulagem que, dependendo da pistola, você não vai ter um bom desempenho dependendo do tipo da pistola que você vai aplicar. Porque um dos primeiros fatores, por exemplo, o passo aqui da agulha, né? O curso aqui do gatilho da pistola, né? Desse segundo estágio, ele varia muito de pistola para pistola, ok? Então se a gente souber fazer a contagem aqui, da quantidade de voltas de abertura da agulha, de pistola para pistola muda muito. Então tem pistolas que com 2,5 voltas a agulha está completamente aberta. Tem pistolas que, para você abrir completamente esse curso da agulha aqui, né? O curso do gatilho, né? Que é o gatilho que empurra a agulha para trás aqui, às vezes é preciso 6 voltas. Agora pensa comigo, você está com uma pistola que ela precisa de 6 voltas para estar com o gatilho completamente aberto, a agulha completamente puxada, aberta, né? E daí nessa pistola que vai 6 voltas, você dá 2,5 voltas. Ou seja, você tá com menos de 50% desse curso aqui, puxado. E daí muitas vezes você pode achar que essa aí é uma pistola muito lenta, uma pistola que, sabe, uma pistola muito travada, que não solta material, que não molha, entende? E às vezes é uma questão de que o simples fato de que você não regulou corretamente a pistola. E tem muitos casos assim. Beleza? Então quando eu vou usar uma pistola pela primeira vez, o primeiro passo que eu procuro, né, entender qual é esse passo aqui, E para isso é muito simples. O que eu costumo fazer? Tá aqui, primeiro, segundo estágio, né, puxado. Nesse caso aqui, meu botão da regulagem está completamente aberto, tá até saindo, ok? Então o que eu vou fazer? Eu vou puxar, primeiro, segundo estágio, completamente puxado, ok? E esse botão da regulagem aqui da agulha, eu venho aqui, e vou fechando ele. Até o momento que eu sinto que esse botão aqui da regulagem encosta na base da agulha. Ou seja, se eu começar a pressionar, ele vai querer fechar a agulha. Então aqui eu sei que eu tô com a agulha toda aberta. Esse botão de regulagem aqui, ele tá justo com a agulha. O que eu faço? Eu solto meu gatilho. Soltei o gatilho. E agora o que eu vou fazer? Agora eu vou contar quantas voltas são necessárias até eu ter o fechamento completo dessa agulha. Ok? Então aqui, aqui ele tem um pontinho de marcação. Muitas pistolas têm esse pontinho de marcação aqui, né? E eu vou contar. Cada giro completo, a cada 360 graus é uma volta. Então, tá aqui, a marquinha. Vê se eu consigo focar aqui, tem esse triângulozinho aqui, e eu vou contando, uma volta, 2 voltas, 3 voltas, vai mais um pouquinho, 3 voltas e 1/4, ok? Aqui tá tudo fechado, tá só o primeiro estágio. Então eu sei que se eu vir aqui e contar, 1, 2, 3 voltas e 1/4, eu sei que eu vou estar com a minha agulha completamente aberta. Então eu sei, essa pistola aqui, se eu botar 3 voltas e 1/4, a minha agulha estará toda aberta. Já é um grande passo para eu entender a minha pistola. E vocês vão perceber que daí, dependendo da pistola que você vai utilizar, tem pistola que é 4 voltas, 4 voltas e meia, 5 voltas. E tem pistolas aí que eu já tive pistolas que eram necessárias 6 voltas e um pouquinho ali para estar com a agulha completamente aberta. Beleza? Entende? Agora vamos fazer essa mesma contagem numa outra pistola. Utilizei a Jet X, agora vamos utilizar a 5500.
Mesmo procedimento, ó. Vem aqui, a minha agulha está completamente aberta, o meu gatilho puxado aqui, a minha regulagem aqui, ó. Meu botão de regulagem da agulha. Ele tem que estar fechado aqui. Isso aqui é o QMR, depois eu vou falar sobre ele. Ok? Ó, tá puxado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma contagem aqui de quantas voltas são necessárias. Ó. Uma volta. 2 voltas. 2 voltas e meia. Então essa aqui é uma pistola que, se eu abrir 2 voltas e meia, eu estarei com a agulha completamente aberta. Ok? Então é um processo. Aqui é um processo. Vamos ver outra pistola. Agora aqui vou mostrar para vocês a Jet 1500B, uma pistola excelente aqui para aplicação de produtos à base de solvente. Uma pistola de entrada da SATA também, muito versátil, muito boa e com preço bem interessante também, tá? Vamos ver aqui, ó, qual é o passo dessa pistola aqui. Ok? Vamos lá. O gatilho todo aberto, ó, já tá querendo empurrar aqui o gatilho. Vou pegar um ponto de referência, ela tem uma marquinha aqui e vamos fazer a contagem. 1, 2, 2 voltas e meia também, certo? Então eu sei que se eu abrir 2 voltas e meia nessa pistola, estarei com a minha agulha completamente aberta. Logo, se eu abrir uma volta, eu sei que eu estou com menos da metade, né, menos de 50% da minha agulha aberta para fazer a minha aplicação, ok? Falando em abertura da agulha, qual é por onde eu começo, Alexandre? Qual é a regulagem que eu vou utilizar? A gente vai começar sempre. Não podemos dizer que existe uma regulagem padrão da pistola, conforme eu falei. Mas temos o que eu posso dizer para vocês, um conceito mais inteligente, mais interessante, é regulagem inicial. Ok? Então, como eu estou utilizando uma pistola de alta tecnologia, eu posso fazer essa regulagem aqui sem problema nenhum. Então, regulagem inicial, a minha agulha completamente aberta. Por que agulha completamente aberta, Alexandre? Porque eu tenho o bico, que é um fator muito importante na minha aplicação. Eu tenho que escolher o bico adequado para o produto que eu estou aplicando. Se eu estou utilizando um produto que tem uma viscosidade muito baixa, eu vou optar por bicos, por exemplo, que seja tamanho 1.2, 1.3, né? 1.3 ele é mais intermediário. Se eu vou utilizar um produto que tem uma viscosidade mais alta, eu utilizo 1.3, 1.4. Eu vou ajustando conforme a característica do material que eu estou aplicando. Só para vocês terem ideia, eu já fiz várias aplicações onde utilizava o bico 1.4 para aplicação de uma tinta à base d'água e na hora de aplicar o verniz utilizar um bico 1.2. Ok? Então o diâmetro do bico é um fator fundamental, certo? Se for só essa questão de fechar a agulha, a gente não pode ter um parâmetro muito correto para fazer a aplicação do produto. Então o ideal é a gente utilizar a agulha toda aberta, o leque todo aberto e botar uma pressão de entrada aqui na pistola em torno de 2 bar, certo? E essa aqui, ó, nessa pistola aqui, a entrada de ar dela, o micrômetro do ar, fica nessa parte aqui, ó, na GTX, tá? A gente vai deixar ele todo aberto. Todo aberto. A mesma coisa, por exemplo, se eu estou utilizando uma pistola aqui com um manômetro convencional. Aqui a minha passagem de ar, né? O micrômetro do ar aqui todo aberto. No caso dessa pistola fica aqui. E aqui também, ó, deixo completamente aberto. Ok? Isso aqui é muito interessante, muito importante para a gente ter uma pressão correta de ar. Eu vou explicar mais para frente, certo? Então, uma regulagem inicial é nessa faixa. Agulha toda aberta, leque todo aberto e uma impressão de entrada aqui conforme a recomendação do fabricante aqui. Então a gente pode trabalhar tranquilamente com 2 bar, iniciar com 2 bar aqui a aplicação e fazer um teste de aplicação aqui e ver o comportamento da pistola, certo? Então vamos colocar a tinta, nosso reservatório aqui com a tinta, ok? Importante a gente abrir aqui, ó,
a passagem de ar, né? Senão ele vai dar restrição, vai dar falta de ar, de tinta, né? Porque vai criar um vácuo aqui. E vamos fazer um teste de aplicação aqui na nossa parede. Fator importante a gente considerar é a distância de aplicação. Aqui eu estou utilizando uma pistola HVLP. A HVLP, a distância de aplicação dela fica na faixa de 13 a 17 centímetros, né? Ou seja, tamanho de um palmo fechado, no máximo, né? Um dedo aberto aqui, ó, essa distância. Pistola RP da SATA, que são os modelos que tem o anel azul aqui, ó, já pode trabalhar com uma distância de aplicação maior, ok? Fica dessa distância para essa. Então vamos lá. Importante aqui, ó, na regulagem do ar, a gente fazer a regulagem da pressão utilizando o filtro, tá? O regulador aqui do filtro. Então eu vou acoplar a minha pistola. Vou aplicar aqui, ó. Vou mostrar como o pessoal geralmente faz a regulagem. Coloca uma pressão elevada lá na cabine, ó, na parede. Pode ver que tá com uma pressão altíssima, até o barulho tá alto. E eu vejo assim, ó, nossa, 3 bar de pressão, tá muito alto. Daí, geralmente o pessoal vem aqui, ó, e começa a fechar o micrômetro. Ó, começa a fechar o micrômetro aqui, até chegar numa pressão desejada. Qual é a desvantagem desta situação aqui? A desvantagem é que eu coloco uma pressão alta de ar lá, e aqui eu fecho a minha regulagem do ar. O que vai acontecer? Eu tenho uma pressão excessiva lá, ok? Mas eu vou ter pouco ar fluindo aqui. Eu vou ter um volume de ar pequeno, vai ter um volume de ar pequeno, porém ele vai estar em alta velocidade para compensar, para chegar nessa pressão. Então dessa forma eu não vou ter um pleno desempenho aqui da minha pistola. Eu não vou ter a melhor transferência de material. Eu vou ter muito overspray. A minha pistola, ela fica mais arisca, ó. Ela fica, tu sente essa contrapressão aqui, porque tem muita pressão aqui, ó. Enquanto eu tô aqui com a minha pistola parada, tem muita pressão aqui. O mecanismo aqui, ó, que aciona a saída do ar, ele tá sofrendo essa pressão em excesso. Então, o ideal, o que é? É eu deixar o meu micrômetro aqui, ó, todo aberto. Ok? Dessa forma, o ar ele vai fluir sem nenhuma restrição, sem nenhuma turbulência, porque quando eu fecho a minha passagem do ar, eu vou ter ar em alta velocidade, com turbulência e pulsações, ok? Uma pressão excessiva que vai sobrecarregar minha pistola com o tempo, vai ocasionar ali um padrão de leque não tão perfeito, ok? Então, a regulagem ideal, o que eu vou fazer? Apertar o primeiro start, ó. Eu percebi que a pressão está muito alta. Vou apertar o primeiro start. A pressão ideal. Eu fui baixando a minha pressão lá até chegar nos 2 bares aqui na minha pistola. Então eu não tenho nenhuma restrição, ok? Esse micrômetro aqui é apenas para eu fazer um ajuste fino na minha pistola. Caso eu queira, por exemplo, baixar para... Tá em 2 bar. Caso eu queira baixar para 1.8 bar, daí eu utilizo esse micrômetro aqui. Tá, ó, eu venho aqui, ó, vou fechando até chegar, ele é bem preciso, tá, ó, vou fechando aqui até chegar no 1.8 bar. Isso aqui, o micrômetro aqui é apenas para fazer um ajuste fino da pressão.
O ideal é você deixar aqui tudo aberto e medir a pressão, tá? Com base aqui no regulador. No caso aqui, ó, nesse caso, como eu vou fazer uma aplicação de tinta poliéster, o que eu recomendo? É fazer utilizar uma pressão de 1.8 bar, ok? Então temos aqui micrômetro do ar completamente aberto, regulado aqui na parede, aqui no filtro, 1.8 bar, verniz eu trabalharia na faixa de 2 bar, a minha agulha toda aberta e o meu leque todo aberto. Vamos fazer aqui uma aplicação, ó, essa aqui é uma HVLP, eu não vou afastar muito ela, tá? Vou utilizar a distância de aplicação recomendada, ok? Fazer a aplicação aqui, ó, a distância de aplicação recomendada aqui, vou apertar o gatilho. Olha só o tamanho desse leque. Esse aqui é um leque, ó, 1.3i. Vamos aproximar aqui, ó. Aqui eu posso ver um padrão de leque, utilizando a regulagem padrão, tá, gente? Olha só. Olha só. Um padrão de leque bem homogêneo. Esse aqui é um bico tipo O, que ele tem essa característica. É um leque mais alongado. A zona molhada aqui, ó, dessa pistola, ela é toda homogênea. Ela tem uma zoninha aqui, ó, de pulverização bem definida. Pode ver que é tudo igual. Então isso aqui é um leque perfeito de pistola. Como aqui eu estou utilizando a minha regulagem do leque toda aberta, a minha agulha toda aberta, eu tenho o máximo que essa pistola tem para me entregar. Essa pistola, nessa regulagem aqui, ela está me entregando o máximo em tamanho de leque que ela tem para oferecer, tá? Essa aqui é a bico 1.3i. Ela está me entregando o máximo que ela tem de tamanho do leque, tá? Olha só, né? Vocês podem ver. Tá? 2 palmos aqui bem aberto. E o máximo de velocidade que essa configuração pode me proporcionar, ok? Zona molhada aqui, ó, bem definida, é isso que eu quero numa pistola. Existem algumas pistolas que, se você deixar a regulagem do leque toda aberta, ela vai dar uma falha. Aqui no meio não vai estar bem homogêneo, ou seja, o leque vai ficar dessa forma aqui, né? Fica mais molhado nessas áreas, aqui no meio menos molhado. Tem algumas pistolas aí que tem essa característica. Com a SATA você não tem essa questão. Por isso que com a pistola SATA, regulagem padrão inicial é isso. É você fazer essa regulagem e ela vai estar perfeita. Ela vai estar funcionando corretamente, independente da situação, tá? Então isso aqui é o que acontece. Muitas pistolas de baixa tecnologia, muitas vezes você olha e ela até aparenta ter um leque grande, mas muitas vezes é aquele leque que você olha assim, ele parece ser um leque grande, ok? Mas na verdade, a zona molhada, que é essa zona que a gente está vendo aqui, ó, bem definida, né? Em pistolas convencionais, pistolas de baixa tecnologia, o leque, a zona molhada, ela é bem menor. Isso aqui são tudo áreas de pulverização. Então, esse leque aqui, ó, se você analisar ele em corte assim, ó, a tinta, ela tá, ó, dessa forma aqui, ó, bem plana, bem assentada na peça toda. Eu vou trocar de cor aqui, ó. Ok? Então aqui, ó, analisando, né? Essa pistola, a tinta, ela fica assentada de uma forma bem homogênea, bem rente à peça, ok? E esse tipo de leque aqui, o que acontece? A tinta já fica mais irregular. Então é necessário, nessa pistola aqui, se você errar um pouquinho, errar na sobreposição, você não vai ter manchamento, não vai ter trilha. Aqui é uma pistola que, se você errar na sobreposição, já vai ficar uma falha, já vai ficar uma textura errada no verniz, já vai ficar aquelas trilhas quando você aplica um prata,
ok? É aquela pintura que você olha assim, o verniz ele não está regular na peça, é mais fácil ter escorrimentos nesse tipo de situação, enfim, né? Então é muito difícil chegar num nível de tecnologia e obter essa perfeição aqui no leque, ok? Mas Alexandre, eu quero pintar uma área menor, uma área pequena, eu quero pintar um quadro de uma bicicleta. Eu posso fechar minha regulagem do leque? Pode. Pode e deve. Ok? O que você vai fazer? Pistola SATA, uma característica bem interessante, é que à medida que você reduz a vazão da agulha, você vai fechando a agulha, ela basicamente já vai ajustando o leque dela automaticamente, tá? Não é qualquer pistola que dá para fazer isso. Então aqui, ó, eu tô com 3 voltas e 1/4. Eu vou fechar uma volta aqui, ó. E a gente já vai ver uma diferença aqui no tamanho do leque. Meu leque já reduziu um pouco. Ok? Vamos fechar aqui mais meia volta. O leque já vai reduzindo mais um pouco. Vamos continuar. O leque já reduziu mais. Vou fechar aqui mais meia volta. Então, à medida que eu fui fechando o leque, fui fechando a agulha, o meu leque já foi diminuindo, tá? Isso aqui é uma característica. E assim, ó, ele vai mantendo uma homogeneidade no meu padrão do leque, ok? E eu não mexi nada na minha regulagem aqui do leque, ok? Então, ela vai se ajustando conforme a tua necessidade, ok? Nada impede de você vir aqui fechar também o tamanho do leque, você pode ir ajustando, mas o simples fato de você fechar a regulagem da agulha, ela já vai ajustando o tamanho do leque para você. E você vai tendo o quê? Um leque menor com uma quantidade de tinta bem distribuída para esse tamanho de aplicação que você quer. Ó, aqui tô com, né, aqui tô com a minha agulha toda fechada. Vou abrir meia volta. Meia volta. Uma volta. Uma volta e meia. E por aí vai, né? Então a gente consegue ver um leque bem definido considerando isso. Ok? Posso também... Eu tava com o meu fazer aqui, ó. Vou continuar fazendo o processo ao contrário, ó. Tudo fechado, meia volta. Bem pouquinho material. Agora uma volta. Já sai mais material. Uma volta e meia. Duas voltas e meia. Três voltas é o leque completo que a gente já obteve. Então aqui, pistola SATA, você já vai ajustando. Também posso vir aqui, né, e fechar a minha regulagem do leque, ok? E ajustando a minha agulha conforme a minha necessidade, ok? Se eu estou com a minha agulha toda aberta e venho aqui e dou uma fechada no meu leque, o que vai acontecer? Eu consigo deixar minha pistola até um pouco mais rápida, certo? Quando a gente fala em regulagem de pistola, é muito importante isso, né? A pressão adequada, e entender que não é só pressão, mas também o fluxo de ar aqui na pistola é muito importante, ok? Então, fazer essa regulagem aqui, ó, no filtro, e também utilizar aqui, ó, engate rápido de alta vazão. Pode ver que esse aqui, ó, é um engate que ele tem um fluxo maior, diferente
de outros aqui, ó, que ele tem um furo menor, né? Olha só a diferença, ok? Então, convencional, ele não é adequado, ele vai ocasionar esse problema. E a mangueira tem que ser uma mangueira de 3/8, ok? Então a gente vai ter um fluxo de ar saindo do filtro com a mangueira de 3/8, os engates aqui de alta vazão, você vai ter um fluxo correto de ar aqui na pistola. Você não vai ter uma falsa impressão de pressão, tá? Uma sensação de pressão falsa na sua pistola. Lembrando que daí, por meio de ajustes na pressão, você consegue controlar a atomização da pistola. Pressão mais baixa, as partículas de tintas vão sair maiores na peça. Pressão mais alta vai atomizar mais, as partículas de tinta serão menores e também baterão com uma velocidade mais alta na peça. Então, no que se refere à pressão, para quem quiser deixar, por exemplo, uma textura mais lisa de verniz, utilizar uma pressão ali 2 bar, um pouco acima de 2 bar. Se quiser deixar já uma texturinha um pouquinho melhor na peça, reduz um pouco essa pressão, 1.9, 1.8, até menos, dependendo da situação, ok? Ajuste de leque, né? Procurar usar ele todo aberto para peças maiores, pode fechar ele e também ir ajustando a regulagem da tinta conforme o tamanho do leque que você quer. E pistola SATA, o simples fato de você ir fechando a agulha, você já consegue ter uma redução, ela já vai fechando praticamente, meio que automaticamente, o leque vai fazendo o ajuste para você, ok? Outra coisa importante é utilizar o bico adequado ao material que você vai aplicar. Materiais com a viscosidade mais alta, utilize bicos maiores. Materiais com a viscosidade mais baixa, utilize bicos de diâmetro menor, ok? E lembrando que a SATA tem uma tecnologia dos bico I e bico O, né? Tecnologia X-Nozzle, né? O bico X, que você, além de poder ter a opção de escolher um bico que nem esse aqui, ó, bico I, né, que ele tem esse formato aqui, ó, bem estirado aqui, ó, comprido e uniforme, né, também tem um bico O, que ele tem uma zona molhada maior, o leque é um pouco mais grosso, um pouco menor e um pouco mais largo, então a gente entrega uma aplicação mais molhada. Esse tipo de leque a gente pode, né, esse tipo de situação você pode ajustar com o seu estilo de aplicação. Quem tem uma aplicação um pouco mais controlada, bico I casa muito bem. Quem tem uma aplicação mais rápida de material, o bico O casa perfeitamente. E fatores climáticos. Por exemplo, eu aqui estou numa região que no inverno faz muito frio. E no inverno eu utilizo o bico do tipo I. Beleza? Que eu consigo ter um controle melhor do material que eu estou aplicando. Não quero que molhe tanto, certo? E daí no verão, um dia muito quente, seco, eu posso migrar com o bico O. Lembrando que essas pistolas aqui você pode trocando o kit ABC dela e ajustando conforme a sua necessidade. Você não precisa comprar várias pistolas. Você pode comprar uma pistola e trocar os bicos conforme o material que você está aplicando. Por exemplo, se eu vou fazer uma aplicação de uma tinta base d'água, né, a tinta base d'água que eu faço a aplicação aqui, muitas vezes eu até utilizo o bico 1.4 ou bico 1.3O, eu vou ajustando conforme a necessidade, ok? Então espero que vocês tenham entendido esses conceitos de regulagem de pistola. E é isso daí, tá? Qualquer dúvida coloque nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.